Bem-vindos novamente aos vídeos do PHP e desta feita vamos concentrar as nossas atenções noutra estrutura de controle designada por switch. Ora, o switch executa basicamente aquilo que é possível também fazer-se com uma estrutura do tipo if, else, if e else, ok? Mas é uma forma diferente de nós podermos organizar o nosso código. Para colocarmos aqui o switch, nós vamos primeiro definir aqui uma variável, neste caso vamos definir a nossa variável valor igual a 10, por exemplo. E vamos agora criar aqui então a estrutura de um switch. Ora, o switch começa por ser escrito da seguinte forma, switch, ok? E depois vamos abrir parênteses e fechar parênteses. Dentro do abrir e fechar parênteses, o que nós vamos introduzir é qual é o valor que vai ser analisado pelo switch, ok? Portanto, o switch é uma estrutura que vai analisar um determinado valor. Ora, o valor que nós queremos analisar é o valor desta variável. Portanto, vamos colocar aqui qual é o valor que vai ser, neste caso, avaliado. Imediatamente a seguir nós vamos colocar um abrir e fechar chavetas e dentro deste espaço aqui é que nós vamos construir a nossa instrução switch. Não vamos colocar aqui o código que vai ser executado, mas sim parcelas, ok? Parcelas, neste caso, designadas por casos, ok? E os casos do switch designam-se da seguinte forma. Case, e neste caso estamos a falar de um valor numérico, case 10, 2 pontos. E imediatamente a seguir o que é que vai acontecer? Nós vamos colocar o código que vai ser executado. Eu já vou explicar. O valor é igual a 10. E depois vou colocar break. Ora bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte. O switch vai analisar qual é o valor. E em cada um dos casos identificados, ele verifica caso o valor seja igual a 10, ok? É isto que quer dizer esta estrutura. Caso 10, portanto, caso este valor seja igual a 10, então executa este código. No final de cada case, isto é, de cada caso, é obrigatória a introdução do termo break, isto é, para que o ciclo termine. Neste caso não é um ciclo, mas sim uma estrutura de controle. Ora, o que quer dizer que eu, se agora adicionar aqui um outro case, case 8, 2 pontos, ok? Não é ponto e vírgula, mas sim 2 pontos, eu vou colocar echo, o valor é igual a 8, ok? E, novamente, break. E depois posso colocar quantos cases eu entender. Case 5, 2 pontos, echo, o valor é igual a 5. E é evidente que vou ter que colocar aqui novamente o break, mas atenção que eu posso continuar a adicionar o conjunto de instruções que eu bem entender a seguir ao echo, ok? Antes do break eu posso colocar tudo e mais alguma coisa. A seguir ao break, automaticamente o código relacionado com o valor que aqui está descrito vai ser ignorado. E, portanto, muita atenção a isso. O valor que está aqui a ser avaliado, vai ser avaliado caso exista aqui uma análise que coincida com o valor que a variável tem, então o código executado vai ser o código que vai existir entre a instrução case e a existência de um break. A partir do break, salta fora, já nada mais é analisado, ok? Vamos deixar por instantes agora desta forma. E reparem o que vai acontecer, sabemos que o valor é 10, portanto vai executar a primeira linha. Vamos executar e cá está, o valor é igual a 10. Se nós alterarmos para 8, evidentemente que vai ser executado este caso, ok? O primeiro vai ser ignorado. Reparem, cá está, o valor é igual a 8. E se nós colocarmos 5, a mesma coisa. Portanto, o valor é igual a 5. Vamos supor agora que colocamos 9. Ora, para o valor 9, não há nenhum caso que coincida aqui na nossa análise. Então, reparem o que vai acontecer. Simplesmente não acontece nada. Isto é, todas as instruções dentro do switch são falsas e, portanto, não há execução de código. No entanto, existe ainda uma ou outra palavra que nós podemos utilizar, ou uma declaração que nós usamos no case, que é a instrução default.
E neste caso, o default define o seguinte, isto é, eu analiso diferentes casos para os valores desta variável que aqui está dentro. No entanto, se não existir nenhum caso que coincida com o valor, então eu tenho sempre um default, isto é, por exemplo, echo não foi encontrado caso, por exemplo, ok? E percebem que eu com esta frase estou a dizer que não foi encontrado dentro da estrutura switch nenhum case que coincidisse com o valor desejado, ok? Então este default será sempre executado quando nenhum dos casos satisfizer a nossa procura, isto é, a nossa análise. Neste caso não satisfaz, tem ali 9, reparem então, e reparem que aqui no default é sempre colocado no fundo e não necessita do break, uma vez que já não há mais nada a correr a seguir, ok? Então vamos lá executar e cá está, não foi encontrado caso, ok? E basicamente esta é a forma de utilização desta estrutura de controle switch. Porquê que chamamos estrutura de controle? Porque permite exatamente fazer uma análise de um determinado valor e agir em consequência do seu valor. E da mesma forma que colocamos aqui case 10, nós não podemos, por exemplo, colocar aqui case, por exemplo, maior ou igual a 10. Penso que isto não funciona. Vamos verificar. Ok, cá está. Temos aqui um erro inesperado e, portanto, greater or equal, isto é, não pode ser usado, é um erro de sintaxe, ok? Portanto, nós só podemos analisar valores certos. Ora, para terminar, é evidente que se eu alterar aqui de valor para uma variável do tipo string, e portanto temos aqui João, reparem o que é que vai acontecer. Eu aqui vou analisar também strings, neste caso vou colocar João com letra minúscula, João com maiúscula e João com o acento no til, ok? Neste caso não é o valor, mas vamos deixar ficar, por exemplo, aqui opção ou caso 3, ok? Aqui vamos colocar caso 2 e aqui em cima vamos colocar caso 1 e desta forma sabemos qual dos casos é que foi validado. Reparem, eu vou executar e aqui diz-me caso 2. Porquê? Porque eu escrevi João com letra maiúscula mas sem o til e o único case que coincide com esse valor é o case que aqui está, é o segundo, ok? E portanto desta feita cá apareceu então o eco caso 2. É evidente que se eu colocar aqui João António, o que vai acontecer é que nenhum case vai coincidir. Então, neste caso, será utilizado o default. Não foi encontrado caso. E, genericamente, temos então explicado como funciona o controle de fluxo de código, neste caso, a estrutura de controle switch.